Fala galera, tudo tranquilo, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Vou resolver com vocês nesse vídeo as questões de Química do PSS 2020, etapa 2 da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vamos lá? A questão de número 26 fala sobre termoquímica. Considere a equação a seguir, ele está referindo-se a isso aqui, né? Ó, essa equaçãozinha. Considere essa reação que representa a combustão do etanol e com base nos dados abaixo, que são massas molares, calores de formação e por aí vai, né? Beleza? Vamos resolver? Primeira coisa que é legal você fazer é montar essa equação e balancear. A equação já foi dada, mas não está balanceada. Eu vou reescrever ela de um outro jeito. Ao invés de C2H5OH, um jeito mais simplificado, C2H6O. Fica mais fácil para você balancear. Como é uma queima, reação com O2. E os produtos da combustão, CO2 e água, como ele já te deu. Wander, se essa reação está balanceada, pior que não está. Vamos fazer isso primeiro, né? Bom, uma das formas de você fazer o balanceamento é usar o macetinho do macho. O que é macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa ordem. Metal, ametal, depois balanceia carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Nessa equação que você está vendo aí, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos fazer nessa ordem. Carbonos tem 2 à esquerda, só um do lado direito. Vamos ter que fazer T2 dos dois lados. Resolvido. Já tem 2 carbonos de cada lado. Vamos para o hidrogênio agora. Hidrogênio tem 6 do lado esquerdo, tem só 2 do lado direito. Como é que faz ficar equilibrado? Coloca um 3 aqui na frente, porque 3 vezes 2 normalmente dá 6. Qual elemento você acerta por último? De acordo com o macho, é o oxigênio. Quantos oxigênios tem do lado direito da flechinha? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Total tem 7 oxigênios depois da flecha. 7. Do lado esquerdo não tem 7, mas tem que ter 7. Bom, aqui já tem um que não dá para mexer mais com ele. Confere, porque se você colocar algum número aqui na frente, um ponto de interrogação aqui, se colocar algum número aqui na frente, danifica tudo que eu fiz. Então, aqui na frente não dá para mexer mais. Então, esse um oxigênio aqui, ninguém mais mexe com ele. Beleza? Mas precisa ter 7, professor. Então, nesse O2 aqui, a gente tem que dar um jeito de ter 6 oxigênio. Por que 6? Somado com mais um aqui do lado vai dar 7. E como que eu faço esse O2 ter 6 oxigênios? Coloco um 3 na frente. Vamos fazer a prova real. 3 vezes 2, 6. Com mais um que estava aqui, 7. Lado direito já tinha 7. A reação está agora perfeita, toda balanceada, 100%. Perceba que na frente do etanol você não colocou nada. Então, se quiser deixar mais bonito, coloca um aqui. Ó. Qual que é a receita de bolo aqui? 1 mol de etanol para 3 de gás oxigênio, para 2 de gás carbônico, para 3 de água. Aí está tudo pronto. Beleza? Agora dá para começar a responder. Item 1. A combustão de 46 gramas de etanol produz 2 mols de gás carbônico. Uma dica. O etanol, se você fizer a massa molar para ele, pegar o carbono, multiplicar por 2, hidrogênio, multiplicar por 6, o O multiplicar por 1, sabe quanto vai dar isso? 46. A massa molar do etanol é exatamente 46. Cada 1 mol pesa 46. Olha o que ele perguntou. A combustão de 46 gramas de etanol, que é a mesma coisa que 1 mol, produz 2 mols de gás carbônico. Vê se faz sentido. Quando você queima 1 mol de etanol, quanto de gás carbônico você produz? Ah, exatamente 2 mols. Então, esse item está perfeito. Fechou. Tudo bem? Tranquilo? O calor molar de combustão do etanol no estado líquido é igual a 1.369,3 kJ por mol, considerando os calores de formação e as condições acima especificadas. Bom, ele deu algumas dicas, você percebeu? Calor de formação do etanol está aqui. Calor de formação do gás carbônico também está aqui.
E o calor de formação da água também está aqui. Ele não deu do O2, você percebeu? Porque ele esqueceu. Do O2 não precisa ser dado. Por que não precisa, professor? Porque o O2 é uma substância simples e quando está no seu estado padrão, o ΔH de formação é zero. Por isso que ele não avisou o do O2. Entendeu? Porque você vai fazer aqui uma continha, normal. Vamos lá. Ele quer saber qual que é o calor dessa reação, ΔH dessa reação. Uma das formas de você calcular o ΔH de uma reação, para quem não lembra, é isso aqui, ó. O ΔH de uma reação é a somatória, esse é o símbolo de somatório, né? Somatório dos deltas H de formação dos produtos. Produto é quem vem depois da flecha. Aí você subtrai somatório de quem? Dos deltas H de formação do reagente. Resumindo, produto menos reagente ou final menos o inicial. É isso que é para fazer. Então, o ΔH para essa reação vai ser calculado de que jeito? Vou tirar esse R aqui para não confundir com reagente, tá? ΔH, simplesmente, da reação. Então, ΔH vai ser somatória dos ΔHs dos produtos. Quem são os produtos? Bom, um deles é o CO2. E qual que é o valor do CO2? Menos 393,5. Mas vamos ter que multiplicar isso por 2. Por que por 2? Porque são 2 mols. Vou fazer a conta rapidinho aqui. Você pode conferir, ver se bateu aí, tá? A continha é... Ô, Jesus, está lerdo o negócio aqui. 393,5 vezes 2 dá 787 negativo. Esse é o calor de formação do gás carbônico. Eu peguei o 393,5 e dobrei. Água são 3 mols. Qual que é o valor da água que o exercício deu? Menos 285,8. 285,8 vezes 3 dá 857,4. Negativo. 857,4. Menos, abre um outro parênteses para não confundir jogo de sinal. ΔH dos reagentes. Bom, um dos reagentes é o O2, esquece, porque o O2 é zero mesmo, esquece ele. E o outro reagente é o etanol, e o valor da entalpia foi dado no exercício, menos 277,6. Daqui para frente, uma continha de matemática do sexto ano, né? Para agilizar aqui, deixa eu fazer a conta. 277,6 menos 857,4 menos 787. Bom, deu uma diferençazinha aqui, deu menos 1.366,8. Então, não bateu. Resposta, quilojoules. Então, o valor do ΔH não é 1.369, é 1.366. Beleza? Então, esse item, coloca na frente, nada a ver. Para cada mol de etanol que sofre combustão, são gastos 67,2 litros de gás oxigênio, considerando condições normais de temperatura e pressão. Para quem não lembrava, um mol de qualquer gás nessas condições tem que tipo? Tem qual volume? 22,4 litros. Qualquer gás nessas condições tem esse volume aqui, 22,4 litros por mol. Tudo bem? Olha a pergunta. Para cada mol de etanol que reage, você gasta 67,2 litros de O2. Olhando para a reação, qual que é a receita de bolo? 1 mol de etanol, percebe? Para quanto de O2? Para 3 de O2. Se você gastar 1 mol de etanol, você gasta 3 de O2. Então, para cada mol de etanol, você vai consumir 3 mols de gás oxigênio. E que volume que dá isso? Basta você fazer 3 vezes 22,4 litros. Essa continha normalmente, galera, vai dar 67,2 litros. Então, esse item está tonight, everybody, está perfeito. Por enquanto, 1 e 4. Assim como toda reação de combustão, a combustão do etanol pode ser classificada como uma reação exotérmica. Ela libera energia? Libera.
se libera, ela é exo. Perfeito, tá certinho. E também pode ser uma reação de oxirredução. O que é isso? Oxirredução quando tem mudança de NOx. Toda combustão provoca mudança de NOx. Mas se você quer provar que isso é verdade, eu vou dar alguns exemplos aqui. O O tinha carga menos 2. O H tem uma carga normal de mais 1. Entendeu? Então, vamos lá, oxigênio, menos 2. Hidrogênios, total dá mais 6, concorda? Então, menos 2 com mais 6 dá menos 4. Então, os dois carbonos juntos vão ter que dar mais 4. Ou seja, cada carbono aqui tem um NOx de mais 2. Vai para o lado direito. Oxigênio, lá no gás carbônico, oxigênio é menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Automaticamente, seu carbono vai ter que ser mais 4. Nem precisa fazer mais conta nenhuma. Se você percebeu um cara mudando de NOx, é certeza que vai ter mais gente mudando, inclusive. Mas se um mudou de NOx, a reação já é de oxirredução. Então, esse item também está Tonight Forever 8, 4 e 1. Até ontem era igual a 13. Tudo certo? Show de bola. Vamos para a próxima. Questão 27, que fala sobre cinética. A reação abaixo ela é de segunda ordem com respeito ao reagente. Diante disso, assinale o que for correto. Professor, o que é esse negócio de segunda ordem? Toda reação química tem uma lei de velocidade. Genericamente, essa lei é escrita assim: velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração de um reagente elevado a um número, que genericamente foi chamado de x, de n, a letra que você quiser. Mas para essa reação, o exercício deu uma dica, ele falou que ela é de segunda ordem. Então, quer dizer o seguinte: a velocidade instantânea para essa reação que o exercício deu é constante. Quem que é o reagente dela? O reagente foi chamado de A. E ele falou que ela é de segunda ordem, então o expoente aqui é 2. Pronto. Beleza? Então, tudo que você vai responder nesse exercício tem a ver com isso aqui, com essa equaçãozinha aqui. Ó. Ordem 2, ou de segunda ordem. Beleza? Então, vamos lá para as perguntinhas, para as assertivas. Dobrando-se a concentração do reagente, que é o A, quadruplica-se a velocidade da reação. Vamos ver se é verdade. Se você aumentar essa concentração aqui 2 vezes, multiplicar ela por 2. O que vai acontecer com a velocidade? Bom, dobrando a concentração, o efeito está ao quadrado, você percebeu? Se eu dobrar a concentração, a velocidade vai aumentar, mas não apenas 2 vezes. Como está ao quadrado a concentração, essa velocidade vai aumentar 4 vezes. Então, dobrando-se a concentração, quadruplica-se a velocidade? Perfeito. Triplicando-se a concentração, triplica a velocidade? Peraí, se você triplicar a concentração, eu acabei de falar que o efeito é ao quadrado. O que vai acontecer com a velocidade? Ela vai triplicar ao quadrado. O que é triplicar ao quadrado? Ela vai aumentar 9 vezes. Então, errado. Diminuindo-se a concentração do reagente pela metade, o que é diminuir pela metade? Ué, dividir por 2. Diminuir 2 vezes, dividir por 2. O que vai acontecer com a velocidade? Vai cair quantas vezes? 4 vezes. A velocidade diminui 4 vezes? Perfeito. Diminuindo-se a concentração do reagente em 4 vezes, a velocidade cai 4 vezes? Mentira que se você diminuir 4 vezes a concentração, o efeito na velocidade é ao quadrado. Então vai cair 16 vezes. Então está errado. Então, respostas, itens assertivas corretas, 0,4 com 0,1 é para dar quanto normalmente? 0,5. Fechou? Bora, bora, vamos lá. A 28 fala sobre eletroquímica. Beleza? Fala um pouquinho sobre potenciais de redução, aquela coisa toda, né? Que você usa para pilha, para eletrólise e tal. Dada a seguinte tabela com os potenciais padrão de redução do alumínio e do cobalto 2+. Bom, esse E0 RED chama-se potencial padrão de redução. Em outras palavras mais simples, é a vontade de reduzir.
Beleza? Qual que é a vontade de reduzir do alumínio 3+? Menos 1,66. E do cobalto 2+? Menos 0,28. Então, o cobalto está mais afim de reduzir do que o alumínio. Mas vamos para a resolução. Vamos lá. A espécie que se reduz mais facilmente é o cobalto 2+. Bom, quando você olha para os valores, o cobalto 2+, tem uma tendência de redução maior. Confere? Então, a vontade dele realmente é se reduzir para cobalto 0. A espécie que se reduz mais facilmente é o cobalto 2+. Perfeito. Só um aviso. O cara que está muito afim de reduzir, ele é um excelente agente oxidante, que é sempre ao contrário. A espécie que se oxida mais facilmente é o alumínio. E aí? Bom, se o cobalto é quem está super afim de reduzir, ele vai fazer, ele realmente vai reduzir, mas ele vai fazer com que o alumínio faça o efeito contrário, oxide. Então, alumínio 0 é que vai tender a virar alumínio 3+. Então, a espécie que se oxida mais facilmente é o alumínio metálico. Perfeito. Melhor agente redutor é o CO. Peraí. Agente redutor é aquele cara que sofre oxidação facilmente. A gente acabou de falar que é o alumínio. Então, o melhor agente redutor não é o CO, é o alumínio metálico. O melhor agente oxidante é aquele que se reduz mais facilmente. E qual é o cara que se reduz mais facilmente? De acordo com os valores da tabela, é o cobalto 2+. Então, itens corretos 0,1, 0,2 e 0,8, que normalmente dá 11. Fechou? Tranquilo? De boa na lagoa? Vamos para o outro? Questão 29, que fala sobre pressão de vapor, volatilidade, aquela coisa toda, né? Opa. Considere a seguinte tabela com os valores de pressão de vapor de 4 substâncias designadas como A, B, C, D na mesma temperatura. Só um aviso. Pressão de vapor está relacionada com a volatilidade, a vontade de evaporar. Tô olhando para a tabela, quem que está super afim de evaporar? Quem tem maior pressão de vapor, que pela lógica é a substância D. Quem tem a menor vontade de evaporar? Bom, pelos valores da tabela, deve ser a B. Tudo bem? Tranquilo? Nós vamos para a resolução. Item 1. A substância mais volátil é a que apresenta maior pressão de vapor, maior tendência de evaporar. Portanto, substância D. Perfeito. A D tem maior valor de todos. A substância menos volátil é a que apresenta menor pressão de vapor na tabela, portanto, está dizendo que é a substância B. Tudo certo. A ordem decrescente do ponto de ebulição das substâncias é a seguinte, DACB. Peraí, ordem decrescente é você começar pelo maior ponto de ebulição de todas. Quem que tem maior ponto de ebulição? Aquela que tem menor pressão de vapor. Então, seria quem? A substância B menos ou menor vontade de evaporar. Então, para ferver, o valor é grande. Ela tem o maior ponto de ebulição. Quem que vem logo abaixo da B? Vamos pensar. Deve vir a substância C. É isso? Vão crescer um pouquinho a pressão de vapor. Quem que vem agora? Vem a substância A. E a substância D de dado, ela tem a maior pressão de vapor, está mais afim de evaporar, portanto, a temperatura de ebulição é bem baixinha. Entendeu? Perceba que ele pediu ordem decrescente. Então, começa por quem tem ponto de ebulição grande, menos volátil, até o que tem ponto de ebulição pequeno, que é o mais volátil. Então, a ordem seria BCAD e não essa ordem que o exercício te deu. A substância que apresenta o maior ponto de ebulição é a substância B. Bom, como ela tem a menor pressão de vapor, ela tem a menor vontade de evaporar. Para eu fazê-la ferver, eu tenho que esquentar demais. Se eu tenho que esquentar demais, o ponto de ebulição é grande. Portanto, o item 8 está tonight forever. Beleza? 1 mais 2 mais 8 vai dar 11 de novo. Pronto. Vamos para a última. A questão 30 do PSS fala sobre
pH, sobre hidrólise salina, de certa forma, né? Foram preparadas 4 soluções abaixo relacionadas com a mesma concentração. Vamos dizer que todas elas sejam 1 mol por litro, uma hipótese. Beleza? Vamos lá, então. A primeira solução, antes de começar a ler as assertivas, primeira é uma solução de KOH. Bom, todo mundo sabe que KOH é uma substância básica, bem básica. Então, que tipo de... Ele vai falar sobre pH, né? Que tipo de pH uma substância dessa fornece quando dissolvida em água? Um pH bem maior do que 7. Pronto. Fechou? A segunda é um ácido nítrico. Bom, ácido, você já sabe. Ácido vai dar um pH bem menor do que 7. Certo? Um ácido forte, inclusive a primeira é uma base forte. A segunda substância é um ácido forte. Então, o pH vai ser o quê? Bem menor do que 7. A terceira é um sal. Ah, sal é neutro. Não necessariamente. Existem sais de caráter neutro, mas existem também sais de caráter ácido e caráter básico, beleza? Como é que eu vou saber? Dá para você ter uma previsão sem fazer equação de hidrólise, sem nada. NaCN é um sal. Na é derivado de uma base forte, que é o NaOH. Base muito forte. O CN é um ânion derivado de um ácido bem fraquinho. Qual que é? O cianídrico do Hitler. Então, esse sal que você está vendo é derivado de um ácido que é forte, mas uma base que é forte, mas de um ácido que é fraco. Então, qual é o caráter predominante dele? Básico, mas não é muito básico. O pH de uma solução de cianeto de sódio vai ser o quê? Maior do que 7, mas não tão exagerado quanto a solução de KOH. Por que ele é básico mesmo, Wanderson? Porque ele é derivado de uma base forte. Ó, essa base é forte, esse ácido é fraquinho. Então, quem manda é o forte. Então, NaCN, quando dissolvido em água, produz uma solução com pH um pouquinho maior do que 7. Pronto. A última, NaCl. A NaCl é um sal. Todo sal tem pH, fornece solução com pH 7? Não necessariamente. Como é que eu vou saber qual que é o pH de uma solução dessa? Na veio de uma base muito forte, que é o NaOH de novo. O Cl é derivado de um ácido que também é forte pra caramba. Então quer dizer que você está vendo agora um sal derivado de ácido forte e base forte. Quem que manda? Ninguém. Então qual que é o pH de uma solução dessa aqui? O pH, nesse caso, é igual a 7. Que tem a ver com o Wanderson, a 7 inclusive. Com relação a essas soluções, assinaram o que for correto. A solução que apresenta maior valor de pH é a de KOH. Perfeito, é mais acima de 7. A solução de HNO3 é que apresenta menor valor de pH, é o que está mais abaixo de 7. A solução de NaCl é ácida? Não, deu 7, ela é neutra. Então, errado. Na solução de na solução de NaCN ocorre hidrólise do cátion Na+, originando pH ácido. Primeiro, que o pH vai ser básico. Não é ácido, já está errado. Mas uma outra coisa, quem sofre hidrólise não é o cátion Na+, só sofre hidrólise quem for derivado de ácido ou base fraca. Ácido fraco ou base fraca. Então, quem sofre hidrólise para justificar de verdade por que o NaCN é básico é o CN, é o tal do cianeto. O cianeto é um ânion derivado de ácido fraco. Ele tem uma tendência de reagir com água do próprio meio. Beleza? Mas o que acontece quando ele reage com água? Eu escrevi água um pouco diferente para facilitar, tá? Quando ele reage com água, esse cianeto captura o hidrogênio da água. E forma o quê? Um ácido cianídrico. Forte? Não, fraquíssimo. Mas o que acontece com a hidroxila da água? Ele libera ela para o próprio meio. É por isso que o pH realmente fica básico. Você libera hidroxila. Perceba que o NaCN nem tem hidroxila na fórmula, mas quando ele é colocado em água, ele consegue liberar hidroxila da própria água. O nome do fenômeno é uma hidrólise salina. Então, na solução de NaCN, tem hidrólise? Tem.
Mas quem sofre hidrólise, ou perdão, quem sofre hidrólise não é o Na. Quem sofre hidrólise é o Cn-. Para fechar esse vídeo, quem sofre hidrólise é apenas os derivados de eletrólitos fracos. Ou ânion, que veio de um ácido fraco, ou cátion, que veio de uma base fraca. Quem é derivado de eletrólito forte não sofre hidrólise. Portanto, o último item está errado. Beleza? Correta 0,201. Essa soma normalmente dá quanto? 0,3. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Tomara que vocês tenham entendido, tomara que isso tenha ajudado você a compreender o que caiu nessa prova PSS de 2020, etapa 2. Beleza? Se você gostou, compartilhe com quem você puder. Ative os sininhos para que vocês recebam também as notificações de outras resoluções do PSS e outras provas que te interessarem. Um grande abraço. Fui.